noite, graça e paz. Espero que todos estejam bem. E hoje eu vim trazer a palavra do Senhor, meditar um pouquinho com os irmãos, a convite do nosso pastor. E que a palavra do Senhor fale ao coração de vocês, assim como já falou no meu, essa semana que eu estive meditando nela. Para quem não me conhece, meu nome é Sueli. E nós vamos estar adentrando hoje no livro de Neemias, no capítulo 1, e nós vamos ler até o versículo 4. Acompanhem comigo, irmãos. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vamos ler até aqui, irmãos. Na semana passada, o nosso irmão João Paulo, ele trouxe a palavra do Senhor falando desse caminho, da pós-Babilônia, esse cativeiro que eles ficaram lá por 70 anos, assim como anunciou o profeta Jeremias. Após esse cativeiro na Babilônia, o povo retorna então para Jerusalém. A gente vai ver um pouquinho disso mais nos livros de Esdras. E após o povo retornar para Jerusalém, ao início da reconstrução da cidade de Jerusalém. Porém, quando a gente adentra em Neemias, a gente começa a perceber que ainda os muros da cidade, eles ainda estão derrubados, como é anunciado a Neemias, quando ele pergunta como está o meu povo. E na verdade a gente tem já a ideia de que Neemias, ele nasceu no cativeiro, no período babilônico. Nesse momento histórico, Neemias não está mais num período babilônico, e sim num período medo-persa, porque ele está na Pérsia, servindo ao rei Artaxerxes. E esse período, irmãos, da Babilônia, nós sabemos que muitos irmãos ainda permaneceram em Jerusalém. Foram levados alguns, principalmente os príncipes daquela época, e alguns, nem todos foram levados. Alguns permaneceram em Jerusalém, e assim como ele anuncia no versículo 3, ele fala que aos que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, os que ficaram por lá estão passando por grande sofrimento e humilhação. Irmãos, em outra versão, traz que eles estão em grande desprezo. Neemias, irmãos, quando ele ouve essa palavra, toca muito ao coração dele, porque ele sente, é o seu povo sofrendo nesse momento, e ele chora pelo povo. Neemias, na verdade, significa o Consolador, e o Senhor, nesse momento, toca o coração de Neemias pelo seu povo. Então, Neemias chora, ora a Deus, jejua, e conversa com Deus de uma forma assim, de que se coloca à disposição do Senhor para fazer uma grande obra na vida daquele povo. Porque naquela época, os muros daquela cidade estavam destruídos. E historicamente falando, sabemos que os muros para as cidades antigas era a segurança. Uma cidade sem muros ficava vulnerável, ela estava aberta a ataque dos inimigos. As suas portas derrubadas, a cidade ficava à mercê de qualquer coisa que quisesse adentrar ali. Trazendo aos nossos dias, é como se as nossas casas, irmãos, não tivessem portões ou portas. Então, eu acredito que você não se sentiria seguro em dormir na sua casa, deixando o seu portão e a sua porta aberta, ou se não tivesse o portão e a porta aberta. Porque nós saberíamos que nós poderíamos ser surpreendidos pelo inimigo dentro das nossas casas, e eles poderiam fazer o que quiser. E era assim, então, esse pensamento de Neemias, porque antigamente, como funcionavam os muros? Nós tínhamos acima dos muros, como se fossem torres, e nessas torres, em cima dos muros, ficavam as sentinelas. E as sentinelas, quando percebiam que o inimigo vinha, eles então
trocavam as trombetas e anunciavam para a cidade se preparar que o inimigo estava chegando. Então, nesse momento, apesar de Jerusalém já começar a sua reconstrução, nós não temos segurança, nós estamos vulneráveis. Qualquer inimigo pode chegar aqui e arrasar novamente o que a gente está construindo. Então, Neemias então se coloca diante do Senhor e chora, pede direção e sabedoria, porque Deus o impulsiona a conversar com o rei Artaxerxes, que é o rei da Pérsia. Nesse momento nós estamos falando no ano 444 a.C., exatamente 13 anos após a chegada de Esdras a Jerusalém. Irmãos, era muito difícil para Neemias conversar com o rei sobre isso, porque naquela época a gente tinha a gente está falando sobre a cultura medo-persa. É diferente de um rei absolutista, que o rei absolutista ele é absoluto, o rei é tudo. Mas quando a gente tem o Medo-Persa agora, o reinado Medo-Persa, como é que funciona? O decreto do rei, ele vale mais do que o rei. Então aquilo que o rei determina vale mais. E para se voltar atrás de uma palavra dada é muito mais complicado. E nós sabemos que Jerusalém ela está nesse momento com a reconstrução parada, porque simplesmente havia sido um mandado do rei, se eu não me engano, o rei Ciro, porque nós tínhamos os samaritanos que naquela época se fizeram de amigos do povo de Jerusalém, e na verdade eles escrevem cartas a esse rei, falando, olha, não deixa esse povo voltar a construir essa cidade, eles vão enganar o rei, eles não vão pagar impostos, eles estão fazendo coisas contra o rei. Então o rei determina, não, parem a reconstrução da cidade. E aqui Neemias tem um novo desafio, ele vai ter que conversar com o rei, não só para que o rei o permita ir ajudar na reconstrução dos muros, mas ele tem que conversar com o rei para que o rei permita essa reconstrução, e que o rei permita que ele vá junto, e que o rei também lhe dê cartas para que ele possa atravessar pelas cidades, e também que o rei lhe dê madeira para que ele possa construir esses muros, essas portas novamente. Então, não é só o fato de Neemias falar, rei, me permita ir lá. Não, o Senhor tem que permitir que isso aconteça, né? Que esse decreto que foi dado pelo rei anterior, ele seja desfeito, e que o Senhor permita a reconstrução e permita que eu vá. E aqui é uma estratégia de Neemias, porque quando ele conversa com o rei, antes de conversar, ele adentra na presença do rei, e Neemias era um cargo de confiança do rei, era ele que era o copeiro do rei, então era ele que provava do vinho e da comida do rei, porque naquela época uma forma de tomar o trono do rei era matando o rei. Aquele que matava o rei antigamente tomava o lugar dele. Hoje não, se a gente matar um rei nós vamos presos. Naquela época não era assim. Então você matava o rei e você tomava o lugar dele. Então havia um medo muito grande de que o rei fosse morto através de envenenamento. Por isso que a gente tinha os copeiros de confiança para experimentar primeiramente antes do rei. Como Neemias é uma pessoa de confiança, então quando ele adentra o rei, ele vai com o semblante caído e o rei percebe e fala, Neemias, você está triste? O que está acontecendo? Seu semblante está triste. Aí ele então vê a brecha que Deus dá e começa a falar, como poderia estar feliz se eu sei que a minha cidade está em ruína, a cidade dos meus antepassados? Então ele começa, mas ele cita ainda que era Jerusalém. E aí ele vai conversando com o rei, pedindo essa autorização, se achar graças aos olhos do rei, que o Senhor me permita ir, me dê cartas. Então, e ele coloca, e eu vou para o rei, porque ele se coloca como assim, rei, o Senhor me conhece, sabe que eu sou uma pessoa de confiança, me permita ir. E assim ele consegue ganhar o sim do rei, mas primeiramente ele orou, jejuou, clamou, se lamentou a Deus. Deus move então o coração do rei e permite que Neemias vá e inicie a reconstrução dos muros. Então, irmãos, ele vai, e essa reconstrução dos muros duram exatamente 52 dias. Ele leva 52 dias para reconstruir o muro, depois que o rei permite que ele vá, que dá todas as cartas, que dá madeira, né? Acho que era cedro de Líbano naquela época, madeira de lei para a reconstrução dos muros, e ele então consegue reconstruir.
Irmãos, esse texto falou muito ao meu coração, porque nós temos vivido, do último ano para cá, muitas coisas, né, que aconteceram nas nossas vidas. Eu tentei casar um pouquinho do que aconteceu aqui com a história de Neemias com o que a gente tem vivido. Naquela época o povo estava em cativeiro, viveu cativeiro 70 anos. Nós estamos um pouco cativos também dentro dos nossos lares, né? O ano passado nós tivemos bastante cativos em algum momento, sem poder sair para nada, e ainda estamos. Hoje é claro que a gente já vê a população saindo um pouco mais, mas ainda a gente tem que ter bastante cuidado. Então, assim, trazendo para os dias de hoje, irmãos, nós estamos vulneráveis também, como Jerusalém naquela época. É como se os nossos muros tivessem sido derrubados, as nossas portas queimadas, porque nós fomos assolados por um inimigo invisível até, né? Que adentrou as nossas casas, as nossas famílias, adentrou os nossos amigos, no nosso trabalho. E nós sabemos que foi um ano bem difícil que passou. Ainda temos resquício disso desse ano que adentra. Irmãos, não temos segurança ainda, né? Nós temos muitas coisas acontecendo, graças a Deus a gente tem ouvido falar das vacinas que têm surgido, mas ainda há muita insegurança. Assim como os muros de Jerusalém, os nossos muros foram derrubados. Os muros da nossa nação foram derrubados, os muros do mundo foi derrubado. E nós estamos todos vulneráveis. Mas também os nossos muros como pessoa. Os meus muros de Jerusalém, os meus muros, as minhas angústias, as minhas coisas também ficaram à mercê. E eu ouvi, irmãos, esse texto e chamou muito ao meu coração para que esse ano, irmãos, seja um ano de reconstrução dos nossos muros. Primeiramente, um ano de reconstrução dos nossos muros espirituais, espiritualmente falando. Nós temos os nossos muros, né, na nossa família, na nossa casa, nós temos os nossos sonhos, nossos planos, e tudo isso ficou na insegurança, né, porque foi tudo derrubado e nós nos sentimos inseguros. Mas eu creio, irmãos, eu quero crer que Deus tem cuidado de nós, né? Deus cuidou de nós até aqui. Deus nos sustentou, apesar da nossa insegurança. Deus está cuidando de nós, assim como Deus cuidou desse povo aqui. Quando Neemias vai para reconstruir o muro, muitas pessoas não acreditam que seria possível, porque Jerusalém já está em escombros há mais de 120 anos. Irmãos, nós estamos passando um período aí que vai completar um ano disso, né? Agora em março, fevereiro, março. E Deus tem cuidado de nós. É claro que a gente viu muitas coisas acontecer, muitas mortes, muito sofrimento, muitas coisas que a gente tem visto. E eu creio assim, irmãos, que esses muros que foram derrubados, eles podem ser reconstruídos. Mas assim como foi com Neemias, tem que ser conosco. Irmãos, nós precisamos nos lamentar a Deus, nós precisamos orar a Deus, nós precisamos chorar, irmãos. Nossos olhos, acho que eles estão secos demais ultimamente. Nós temos visto tanta coisa acontecer no mundo, né, no nosso país, e parece que a gente vai se acostumando com o sofrimento do povo. Ah, mais um que morreu, mas tudo bem. E não, irmãos, quando Neemias ouve falar que o seu povo está em grande sofrimento e desprezo, irmãos, o desprezo, a palavra desprezo, que elas têm um significado muito grande. O desprezo é quando uma pessoa está passando por uma dificuldade, uma luta, um sofrimento grande e ninguém se importa com ela. E a gente mesmo meio que está se acostumando com isso, com esse desprezo pelo outro, pelo próximo. Mais um, as contagens dos números de pessoas morrendo, tá virando uma coisa tão comum, irmãos. Mas na verdade nós não podemos deixar isso virar uma coisa normal nas nossas vidas, porque não é. E a palavra de Deus fala disso. Neemias, ele chora quando ele escuta, ele lamenta pelo seu povo, irmãos. Eu creio, irmãos, que Deus espera que nós levantemos clamor a Ele, sim, por essas situações. Eu não sei qual dos irmãos já tem feito isso,
Mas, irmãos, eu estou assim, crendo. A palavra de Deus tem falado ao meu coração nesse sentido, que nós precisamos clamar, nós precisamos lamentar, nós precisamos chorar, nós precisamos jejuar pelo nosso mundo, pelo nosso país, pelo nosso povo, pela nossa nação, pela nossa casa, pela nossa vida, irmãos. Porque não foi só esse inimigo que adentrou. Esse inimigo adentra no nosso mundo e adentra também na nossa vida espiritual, porque de alguma forma mexe conosco. Muitas pessoas passam a duvidar do poder, da direção, do controle de Deus sobre todas as coisas. Esse inimigo que adentra o mundo, ele começa a trazer o desamor, ele traz a insensibilidade, ele traz o medo, ele traz a pobreza, ele traz distanciamento das pessoas, social, e também um distanciamento de Deus. Ele trouxe falta de fé, ele trouxe falta de ânimo, ele traz tanta coisa ruim. Mas nós podemos voltar para o Senhor, assim como Neemias fez, e clamar, e chorar, e jejuar, e lamentar, chorar, irmãos, pelo nosso povo. Naquela época, tudo que acontecia, se a gente olhar para o Antigo Testamento, quando alguma coisa acontecia de ruim, que estava para acontecer, quando o povo precisava voltar para o Senhor, as pessoas rasgavam as suas vestes, jogavam cinza sobre as suas cabeças e se debruçavam para o Senhor, abriam seus corações. Irmãos, nós precisamos voltar isso. É você e Deus nesse momento, pela sua vida, pela sua família, pela sua cidade, pelo nosso país, pelo mundo, irmãos. Nós precisamos clamar para que o Senhor restaure, nos ajude a restaurar esses muros da segurança. Muitas vezes nós colocamos a confiança em governantes ou nas vacinas, mas a palavra de Deus, irmãos, Deus sempre usa alguém, né, para fazer alguma coisa, assim como usou Neemias. Mas quem faz é Deus, irmãos. É Deus que abre os caminhos, é Deus quem capacita, é Deus quem coloca as pessoas certas e usa. Irmãos, nós precisamos orar para que o Senhor abra a mente dos nossos governantes, os corações, para que eles olhem para o povo e sintam essa dor que a gente tem sentido, irmãos, que Neemias sentia pelo seu povo, para que as coisas não sejam em vão, não sejam só coisas políticas, mas para que a gente tem que orar pelos nossos governantes. A Bíblia fala isso, eles estão sobre nós, que nós oremos por eles. Irmãos, a gente não tem que ficar criticando, nós temos que orar para que o Senhor os capacite, que o Senhor dê visão, abra caminho, que o Senhor dê sabedoria, também para os médicos, os cientistas. Nós temos que orar para que o Senhor use os recursos que nós temos hoje, que são tantos, irmãos, e ainda não surtiram nenhum efeito. Irmãos, eu creio que falta nós pedirmos ao Senhor mais. Se você tem chorado, chore mais, irmãos. Se você tem orado, ore mais. Se você tem clamado, clame mais. Vamos nos unir em fé, vamos nos unir num clamor ao Senhor, para que o Senhor nos permita reconstruir os muros da nossa vida, primeiramente espiritual, que as nossas portas novamente se levantem, para que o Senhor tome conta e nos dê segurança, muitas vezes, que está faltando, às vezes, segurança no Senhor, falta de fé, não sei. Muitas vezes duvidamos, será que Deus pode fazer alguma coisa nesse sentido? Pode, irmãos, pode muito, Deus pode repreender tudo isso assim, no segundo. Mas Deus às vezes espera, irmãos, que a gente peça. Deus não vai sair fazendo as coisas. Deus quer ouvir o seu povo. Deus quer conversar com o seu povo. Deus quer que o nosso coração esteja com o dele, que o nosso relacionamento com ele esteja firmado. Amém? E que nós continuemos clamando pelo nosso mundo, pelas pessoas que estão sofrendo, pelo mundo, irmão, pela humanidade, que precisa, muitos se perderam, a gente teve muitas coisas que aconteceram, muitos se perderam sem Cristo. E nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Não podemos nos cansar de falar, de anunciar a palavra do Senhor onde quer que nós estejamos, irmãos. Claro, com distanciamento social e todos os cuidados necessários, mas que a palavra do Senhor, mesmo nesses tempos de crise, que ela continue sendo pregada e anunciada.
que os nossos muros de Jerusalém, hoje, os nossos muros no mundo, a segurança, a paz que nós precisamos de Deus, que ela possa ser restabelecida, que seja um ano de reconstrução, um ano de mudanças, que nós não olhemos para trás, para tudo que ficou, tudo que passou, mas que nós olhemos para frente. Quando Neemias ele vai reconstruir, ele não fica só se lamentando pelo que foi, ele lamenta pelo povo que aconteceu, ele arregaça as mangas e ora e vai falar com o rei e vai trabalhar. Que então nós não esqueçamos, né, mas que nós não fiquemos nos lamentando, mas que nós oremos e busquemos ao Senhor, para que o Senhor possa, de alguma forma, da forma que Ele achar melhor e quiser fazer, levantar esses muros novamente para o nosso mundo, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para o nosso estado, para o nosso país, para a humanidade de uma forma geral. Amém, irmãos? Eu gostaria de orar nesse momento para encerrarmos. Querido Deus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui meditando na sua palavra, uma palavra tão rica, Senhor, que traz tanto ao nosso coração no mundo, Pai, que temos vivido com tantos problemas e tantas dificuldades. Ó Senhor, a tua palavra falou primeiro ao meu coração, que tenha falado ao coração de cada um dos meus irmãos e que possamos, ó Pai, estar num relacionamento mais íntimo contigo, Senhor, te buscar, adorar a Ti, Senhor, primeiramente, buscar na Tua palavra, na oração, Senhor, no clamor a Ti, ó Deus, e chorar, ó Deus, por aqueles que se perderam, ó Pai, que foram sem Ti, chorar por aqueles que estão sofrendo pela perda de seus parentes queridos, chorar por aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, ó Deus, clamar, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, clamar pela humanidade, Senhor, que tem atravessado dificuldades, clamar pelo nosso país, o Amazonas, ó Deus, que tem tanto sofrido, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, continue, ó Deus, chegando até os confins da terra, e que as pessoas, ó Deus, percebam que o Senhor é quem tem o poder, é quem tem todo o domínio sobre todas as coisas, ó Pai. E que nós, Senhor, confiemos, ó Pai, em Ti, em tempo e fora de tempo, Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós como o Senhor tem cuidado. Perdoa, Pai, as nossas falhas, perdoa as nossas dificuldades, a nossa pequenez. Ó Deus, transforma o nosso coração para estar mais perto de Ti, para um relacionamento mais íntimo contigo. Louvado seja o Teu nome, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Amém, irmãos? Que essa palavra tenha tocado o coração dos irmãos, assim como tocou na minha. Que Deus os abençoe.